Oi, eu sou a Mirella. Eu tô aqui para falar um pouquinho sobre as minhas experiências que me levaram até o meu projeto de iniciação científica, que fala sobre compreender os algoritmos matemáticos usuais por meio do Soroban e da teoria dos números. Soroban é esse aparelho que está aparecendo na foto para vocês. Ele é um ábaco japonês que é muito utilizado na alfabetização matemática de crianças cegas. A maioria das experiências que eu vivenciei até o meu projeto de iniciação científica, assim como esse trabalho, são orientados pela professora Kênia, que é minha professora no Instituto Federal, no curso de licenciatura em matemática. Bom, como que eu conheci, né? Como começou? Como eu conheci o Soroban? Em 2018, eu fiz um trabalho nas disciplinas de Educação para a Inclusão e Teoria dos Números, em que a gente tinha que elaborar alguma atividade sobre mudança de base para alunos cegos e videntes. É, então, o meu grupo fez um soroban pequenininho assim, que tinha mais ou menos 9 eixos, eu não me recordo. Depois eu mostro para vocês o que são eixos. É, e a gente relacionou com a base 60 juntamente com o uso de um relógio. A partir daí eu já conheci, né, entendi mais ou menos como funcionava, mas ainda não tinha pego em um igual é utilizado na alfabetização dessas crianças e tudo mais. No mesmo ano, em 2018, o NAPNE ofereceu um curso de Braille em que esse menino aqui de verde, o Guilherme, e um colega dele ofereceram esse curso e falaram para a gente sobre a existência do Instituto Benjamin Constant no Rio de Janeiro, do qual eu ainda não conhecia. O Instituto oferece diversos cursos ao longo do ano e o Guilherme falou para a gente, então eu fui buscar algumas informações e descobri que no ano seguinte teria o curso sobre o Soroban em fevereiro. Então eu e meu colega Tiago, que é da minha turma, esse aqui, a gente quis fazer esse curso e fomos para o Rio de Janeiro em fevereiro. O curso durou mais ou menos uma semana e ele foi praticamente técnico. A gente entendeu como registrar os números, como realizar as operações, todas as técnicas que envolvem as 4 operações básicas no Soroban. Essa era a nossa turma. E quando eu voltei de lá, a professora Kênia me convidou para oferecer oficina do projeto de extensão que estava sendo planejado. É um projeto de extensão em parceria com a Prefeitura de Hortolândia, para os professores da rede pública da cidade. Então, foi oferecido na Secretaria Municipal de Educação em junho e agosto de 2019 para professores e coordenadores do município de Hortolândia. A oficina foi basicamente a mesma coisa que eu aprendi no curso. Ela foi mais técnica, foi voltado para ensinar as técnicas de manuseio e o funcionamento das operações no aparelho. A gente falou também sobre a importância do cálculo mental, sobre a educação de crianças cegas, mas o foco foi principalmente em ensinar as técnicas de manuseio. Bom, no mesmo ano, em 2019, a gente quis oferecer na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia para os alunos do Instituto e para a comunidade externa algumas oficinas. E esses participantes, alguns deles eram meus colegas da licenciatura e eles trouxeram algumas contribuições muito legais e algumas dúvidas que levou a gente a entender a necessidade de justificativas matemáticas para as operações acontecerem daquele jeito no Soroban. Além disso, a nossa atividade para a semana foi replanejada, a gente focou um pouco mais no cálculo mental e reorganizou as operações. Então, ao invés de dar adição e subtração, multiplicação e divisão, a gente ofereceu adição, multiplicação, depois, no outro dia, subtração e divisão. E com isso a gente conseguiu algumas contribuições dos alunos. É porque, assim, na adição e na subtração, é muito intuitivo. O que acontece no papel, acontece no Soroban. Por mais que a gente use uma metodologia diferente, a gente usa a metodologia da maior valor relativo. Então, ao invés de a gente começar pelas unidades, a gente vai começar lá pelas centenas ou pela maior ordem desse número, como eu já vou mostrar para vocês. Essas operações ficaram até que claras, mas quando chegava na multiplicação e na divisão, ficava um pouco mais complexo, porque os números eram organizados de forma diferente no Soroban, as operações eram um pouco mais complexas, mas o próprio algoritmo dessas operações já justifica elas. Só que faltou a gente preparar essa justificativa matemática para apresentar para os alunos. Aqui são eles nas nossas oficinas. E a partir daí surgiu o nosso projeto de iniciação científica, que começou no início desse ano de 2020. O nosso principal objetivo é justificar matematicamente, baseado na teoria dos números,
como e por que as operações funcionam desse jeito no Soroban. Além disso, a gente quer preparar, na verdade, a gente está revisando uma apostila que eu já ofereci para os participantes das oficinas do ano anterior, para que a gente prepare essa apostila com essas justificativas. Antes ela tinha um teor mais técnico, agora a gente quer aprofundar matematicamente os conceitos para servir como material para os futuros participantes das oficinas. Porque a nossa intenção era preparar oficinas para serem oferecidas esse ano, mas por conta da pandemia terão que ser adiadas. Elas vão acontecer provavelmente no ano que vem, para os professores da educação básica da região. Com essas oficinas, a gente quer, além de ensinar as técnicas de manuseio e os algoritmos, mas despertar a curiosidade e a possibilidade do uso do Soroban para a alfabetização matemática dos estudantes, além dos cegos, assim como os videntes. E com isso, ressaltar a importância do cálculo mental para o desenvolvimento do raciocínio lógico dos estudantes o quão mais cedo possível, porque o Soroban ele é um material manipulável. Então, os alunos eles conseguem compreender o que está acontecendo. Eles que vão mexer as bolinhas, quando vai o que acontece no Soroban, e isso vai internalizando os algoritmos. Então, assim, fica muito mais fácil deles calcularem mentalmente. Existem, inclusive, algumas competições em que os alunos fazem centenas de cálculos em segundos, porque eles já foram muito treinados com o Soroban anteriormente. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do Soroban e relacionar com a teoria dos números. O Soroban é esse aparelho, ele é dividido em 7 classes, que é separado por esses pauzinhos aqui no meio, esses tracinhos, que é mais para cá tá mais claro. Essas classes elas começam da direita para a esquerda. Então, primeira classe, segunda, terceira, quarta, quinta, aqui, sexta e sétima. Cada classe tem 3 eixos, que são os ferrinhos ou essas bolinhas aqui, que são organizados igual os números que a gente escreve no papel, em unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, e assim sucessivamente. Não é muito comum que a gente escreva um número tão grande com 21 classes, tá? Com 21 ordens, na verdade. No Soroban, a gente usa geralmente 3 classes para registrar os cálculos, ou até um pouquinho mais, mas a gente registra, por exemplo, na adição, na sétima, na quinta e na primeira, e o resultado aparece na primeira. Então, a gente usa poucos espaços, a gente não trabalha com números tão grandes, mas é possível que isso aconteça. Na teoria dos números, a gente tem que qualquer número natural não nulo, então a partir do zero, os números positivos, podem ser escritos da seguinte maneira no sistema de numeração decimal posicional, que é o que a gente está habituado a usar. Então, qualquer número pode ser escrito como A igual a n vezes 10 elevado a n, mais a n menos 1 vezes 10 elevado a menos 1, mais a1 vezes 10 elevado a 1, a0 vezes 10 elevado a 0. Fica um pouco complexo de entender, né, tudo isso, mas a gente tem alguns exemplos numéricos aqui. Quando eu disse sistema de numeração decimal posicional, é porque a ordem dos nossos algarismos, a posição, é muito importante. Que nem aqui, 47 ou 74 são números diferentes, mas com os mesmos algarismos. O 47 ele pode ser fatorado da seguinte forma: 4 vezes 10 elevado a 1 mais 7 vezes 10 elevado a 0, que vai ser 40 mais 7. Por que 40 mais 7? 4 vezes 10 elevado a 1. 10 elevado a 1, 10. Vezes 4, 40. 7 vezes 10 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, 7 vezes 1, 7. No 74, vai ser 7 vezes 10 elevado a 1, que vai dar 70, mais 4 vezes 10 elevado a 0, que vai dar 4. Então, 70 mais 4. Um número maior, 2021. 2 vezes 10 elevado a 3 vai dar 2.000, porque 10 elevado a 3 é 1.000. Mais 0 vezes 10 ao quadrado vai ser 100, mais vezes 0 vai ser 0. Mais 2 vezes 10 elevado a 1, 2 vezes 10, 20. Mais 1 vezes 10 elevado a 0, que é 1. Então, vai ser 2.000 mais 0, mais 100, mais 20, mais 1. Se a gente quiser escrever esses números no Soroban, eu já vou mostrar para vocês como fica. Mas além de fatorados daquela forma, eles podem ser escritos assim, como 4 dezenas e 7 unidades, no caso do 47, 7 dezenas e 4 unidades, no caso do 74, e
2 unidades de milhar, 0 centenas, 2 dezenas e 1 unidade para o 2021. No Soroban, aqui ó, a gente tem as mesmas potências de 10 aqui, ó. 10 a 0, 10 a 1, 10 a 2, até o 10 a 20. Mas como eu já falei para vocês, não é comum que a gente use números tão extensos assim no Soroban. Em cada eixo desses, a gente pode escrever de 0 a 9, assim como se a gente estivesse escrevendo no papel. Se a gente vai escrever, sei lá, 32, a gente coloca o número 3 no lugar das dezenas e o 2 no lugar das unidades. Aqui vai funcionar do mesmo jeito. As bolinhas de baixo valem 1 e as de cima valem 5. Então, até o número 4, eu só preciso movimentar essas daqui de baixo. Se eu quiser marcar o 1, eu subo 1, 2, 3 ou 4. Se eu quiser marcar o 5, eu não subo nenhuma e desço esse daqui. Os números para serem representados, eles têm que ficar próximos dessa régua aqui, tá? Então, se estiver assim, o Soroban está zerado. Aí, se eu quiser representar o 6, eu vou descer o 5 e subir 1. O 7, 5 e sobe 2. O 8, 5 e sobe 3. E o 9, abaixo 5 e subo 4. Se a gente quiser registrar esses números aqui no Soroban, a gente vai registrar desse jeito. O 47, por exemplo, a gente vai registrar 4, 7. O 7 a gente precisa do 5 e 2 bolinhas. Ele vai ficar desse jeito. O 74, a gente apaga esse e registra 7, 4. Fica assim. O 2021, mesma coisa que a gente escreve no papel. 2, 0, 2, 1. 2021. Os números eles podem ser escritos em quaisquer classes, mas eles precisam respeitar as ordens a que esse número pertence. O número 378, por exemplo, na quinta classe. Ó, sétima, sexta, quinta. Aqui, ó. Fica nesses três eixos aqui. Então, 378. Ó, o 3 está no eixo das centenas, que é o primeiro aqui. O 7 no eixo das dezenas e o 8 no eixo das unidades. Isso tem que ser respeitado, independente do tamanho desse número. Nas operações, geralmente a gente usa a sétima, a quinta e a primeira, a segunda classe para realizar elas. Com isso, a gente passa essas informações, a gente passou essas informações nas oficinas e a gente pretende passar também nas futuras oficinas, mas com um embasamento muito mais matemático para explicar. O posicionamento dos números não interfere tanto assim, a gente não precisa aprofundar tanto. Mas as operações é importante que a gente aprofunde um pouco mais matematicamente do que somente as técnicas. Bom, né, basicamente isso. Eu queria agradecer primeiramente as minhas professoras, Kênia e professora Flávia, que me incentivaram a buscar esse curso do Soroban e que sempre me incentivaram a buscar formações além do Instituto Federal e sempre me apoiaram com as minhas decisões. A minha amiga Raíssa e a Ivani, que são minhas colegas do curso de licenciatura em matemática, que me apoiaram em todas as oficinas do projeto de extensão, estudaram junto comigo, planejaram as oficinas junto comigo e me deram total apoio como eu precisei durante todo esse projeto. E, inclusive, durante o projeto de iniciação científica, a gente ainda troca algumas figurinhas. E também é o Instituto Federal que me abriu portas e que sempre está oferecendo diversas ações para que os estudantes possam se aprimorar um pouco mais, ter conhecimentos mais específicos em algumas áreas, nos projetos de extensão, nos projetos de iniciação científica, que são extremamente importantes para a nossa formação. Aqui estão as nossas referências que a gente usou para a construção da nossa apostila, para o nosso projeto de iniciação científica. E muito obrigada! Se alguém quiser entrar em contato com a gente, tem o meu e-mail e o e-mail da professora Kenny.